Agradecemos pela primeira parte deste culto aqui realizado. Deus, os louvores, os testemunhos, Pai Santo. Agora chegou a hora da Tua palavra. Pai, toma o Teu Filho, usa grandemente naquilo para o qual Tu chamaste, ó Deus. E que nós venhamos estar nesta noite com as nossas mentes, os nossos corações ligados para ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda, nos usa e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Aleluia, poder ficar sentadinho. Deus, Ele é maravilhoso. Mais um dia que Deus nos concede. Aleluia. Deus, Ele é bom. Aleluia. Queridos, o pastor falou orar aqui a respeito de milagres. A gente ora tanto. O Senhor faz um milagre em nossas vidas. E às vezes as coisas dão um rumo tão diferente que parece ser impossível, a gente não entende. É porque para milagre acontecer, as coisas têm que estar realmente impossíveis. Porque bênção, o Senhor pode nos dar a qualquer momento. Agora, milagre é quando a medicina desengana. Milagre é quando a gente olha e todo mundo vai fazer que não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí sim Deus faz o milagre, porque o homem não consegue fazer. Então, se alegramos por quê? Porque Ele faz milagre ainda no dia de hoje. E pegando um gancho aqui anterior, vai ser que o pastor falou que arrumou pedra em pé de manga. Eu me lembrei de uma ilustração que uma mãe tinha um menino de uns 10 anos, e esse menino era todo dia arrumando pedra no pé de manga, só que era do vizinho, o vizinho reclamando direto. Manda seu menino parar numa pedra aqui, e o menino não parava, a mãe dava conselho e o menino não parava. Ela pegou o menino e levou para um conselheiro da cidade. Disse, olha, meu filho está assim, já mandei ele parar de jogar pedra no pé de manga dos outros, ele não para de jogar. E aquele homem falou apenas isso, ó, leve ele para casa. Daqui a uma semana você volta com ele. Passou uma semana, ela voltou com o menino lá, com o conselheiro, e falou, olha, não melhorou nada, só piorou a situação. Aí chegou e falou assim, menino, para de arrumar pedra no pé de manga dos outros. Ela falou, você só tem que falar isso para ele? Porque uma semana atrás eu fazia a mesma coisa, ou seja, ele teve que parar de arrumar pedra para dar conselho para os outros. A gente não pode dar um conselho para alguém se a gente fazer a mesma coisa. A primeira coisa é a palavra, a incumbência é muito grande. Ela fala, se eu pregar aqui coisas que eu faço, eu serei um hipócrita. Mas Deus, Ele é fiel para conosco. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Muitas pessoas não conseguem falar esse nome não, então vai dar um trava-língua. Deuteronômio. Deuteronômio. Um gato que fala esse nome de risada demais. Aleluia. Capítulo 8, versículo 10 até o 14. Tu és fiel, Senhor, toda a honra e toda a glória é para ti. Falar com Moisés. Se o Senhor não for conosco, nem nos faça ir. Eu falo, Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, nem me permite estar lá. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Amém. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 ao 14, diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te dê. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quantos tens, se não eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpente ardente e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do seixal. Aleluia. Queridos, só até aqui mesmo. O versículo tem por tema exortação até a memória, os benefícios do Senhor. A gente bem conhece a história. Primeiramente, a palavra fala que Deus, Ele chamou Abraão da casa dos seus pais. O pastor pregou aqui domingo. Estou aqui na terra. Era aqui, tinha ídolos pagãos. Ídolos que não era o Senhor Todo-Poderoso, após nós servimos. Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é dito como Abraão conhecia o Senhor. Para ele obedecer assim, logo de cara, e pelo caminho que ele nem sabia, mesmo assim não andou perdido. E Deus fez promessas, assim como Ele tem promessas nas nossas vidas. Eu sempre falo, eu tenho promessa de quando eu era criança, adolescentes. Muitas se cumpriram, muitas estão se cumprindo no dia de hoje. Eu creio que muitas ainda irá se cumprir. Aleluia. E eu sempre falo, como é que Deus ele faz promessas? Ele no lugar é provável. Eu sempre digo, vim da zona rural, lá da fazenda Bom Jesus, mas pensa no lugar abençoado.
Só que o lugar humilde e simples, só vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tirar para pregar em outros lugares, você vai andar de avião. E a gente olha assim, às vezes até duvidamos no nosso coração, mas a gente sabe que apesar da nossa dúvida, da nossa credulidade, ela fala que Deus ele permanece fiel nas nossas vidas. Ele fala, por mais que você não acredite, eu vou mostrar que eu posso fazer. Aleluia, eu estou aqui hoje. Pela graça de Cristo, na nossa igreja aqui em Porto Seguro, em algum lugar próximo. Pela graça do Senhor, e eu tenho visto que Deus ele realmente é fiel para cumprir as promessas. Basta a gente crer e acreditar, por mais que as coisas sejam improváveis. Parece que não tem lógica humana, mas creia no Senhor. A gente vê que Deus ele chama Abraão, e Abraão sai da sua família, mas sai com uma promessa. Olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. A tua descendência vai ser como a areia do mar, como a estrela do céu, se é que você pode contar. Aleluia. E a Bíblia fala que começa, através de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os seus 12 filhos, a qual se tornou as 12 tribos de Israel, e o povo se multiplicou, e o povo teve que ir, através de José, morar no Egito por mais de 400 anos. E a Bíblia fala que Deus ele não faz nada antes de avisar os seus servos. Ele falou para Abraão, olha, a sua descendência vai ser grande, porém vai ficar cativa. E o livro de Deuteronômio ele vem nos falar a respeito de obediência. Se você for ver desde o começo do livro até o final dele, é exortando a obediência e o povo a ter lembrança, a não se esquecer do Senhor Deus. A gente vê que aqui já é decorrido do povo ter entrado no Egito, do povo sair do Egito, do povo estar vindo no deserto com Abraão não, com Moisés. Aleluia, uma grande nação. E a Bíblia fala que Deus ele tinha introduzido aquele povo no deserto, a fim de saber o que estava no coração deles, se adorar a Deus ou não. E quando eu te coloquei nesse deserto por 40 anos para saber se me adoraria ou não, se ia blasfemar, murmurar ou não. Eu sempre falo, quer saber quem é você quando estamos no deserto? Quer saber quem somos eu e quem você é, que tipo de cristão somos nós? É quando está na escassez. Quer saber quem somos nós de verdade? É na hora da raiva, na hora da ira. Quer saber quem somos nós de verdade? É quando perdemos tudo, que aí nós nos revelamos verdadeiramente. O povo no deserto se rebelou contra Deus, murmurou, questionou. E Deus falou, olha, tinha uma promessa que eu fiz através de Abraão que está sobre vocês. Por quê? Porque desde quando o homem ele perdeu o Éden, Adão e Eva, tinha um lugar que Deus fez especialmente para ele. Você vai morar nessa terra, vai ficar nessa terra, vai cultivar a terra, vai colocar nome nos animais. Eu preparei esse lugar para você. Só que aí devido ao pecado, ele perde aquele lugar. E eu falo que tem pecados que cometemos que às vezes afetam só a gente, afeta a nossa família, afeta algum grau de pessoa, mas o pecado que Adão cometeu afetou toda a humanidade. Ele perdeu aquele lugar, mas Deus, através de Abraão, fez uma promessa, olha, por mais que você perdeu esse lugar, eu ainda quero colocar você num lugar para chamar seu, porque o povo ficou peregrino, sem uma pátria, sem um lugar próprio, com mais de 400 anos, ainda perambulando, sem 38 a 40 anos no deserto. Deus falou, eu quero uma casa para vocês, fez uma promessa, olha, a nova Canaã, uma terra que emana leite e emana mel, aleluia, eu vou colocar vocês lá. E eu falo que tem promessa que Deus ele faz ali na tua vida, independente da nossa vontade, mas tem promessa que ele vai se cumprir, independente da nossa obediência. E Deus ele pegou o povo através de Moisés e falou, olha, está diante de vós a bênção e a maldição, a bênção se me obedecer, mas a maldição se não me obedecer. E a gente vê que nós temos o poder de escolha, de decisão. Às vezes estamos colocando decisão na mão de Deus, a qual nós temos que escolher, a qual nós temos que tomar à frente. É por isso que Josué fala, chegar no Jordão, chama o povo e fala, olha, se parece mal servir o Senhor nosso Deus, escolha hoje quem vocês querem servir. Se é o Deus de vossos pais, já morreu, estava além do Jordão, ou se o Senhor, o nosso Deus. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês fazem a escolha de vocês, mas eu já tomei a minha, servir o Senhor. Aleluia. Não podemos tomar decisão baseada em decisão de outras pessoas. Ah, fulano não quer aceitar isso, eu também não quero. Fulano vai na igreja, eu também não vou. Não, queridos. Tem poder de escolha que está na minha e na tua mão.
O povo murmurou, questionou, mas a gente vê aqui que o povo não murmurou em vão, porque o povo tinha visto tantas coisas, sinais, prodígios. No deserto foi o lugar onde Deus mais operou milagre de forma grandiosa. O povo se enjoou do maná. O povo queria voltar para o Egito, preferindo a vida de escravidão, de servidão no Egito, do que caminhar com Deus. É verdade. Aleluia. Às vezes a caminhada é difícil mesmo. Às vezes a caminhada não é fácil, querido, mas é melhor ir em frente do que voltar para trás. Eu sempre falo isso e falo mais uma vez. Enquanto o povo estava caminhando em sentido a Canaã, Deus abriu o mar. Deus matou os inimigos. Deus colocava a coluna de fogo para proteger o povo do frio de noite, para iluminar o caminho, porque o povo marchava de dia e marchava de noite. E durante o calor, escaldante calor do dia, eu colocava uma nuvem para o povo não queimar no sol. E o povo queria voltar. Se o povo voltasse, não ia ter mar se abrindo. Se o povo voltasse para trás, não ia ter nuvem protegendo de dia, não ia ter nuvem de fogo protegendo de noite. Não ia ter quem livrasse ele das mãos dos inimigos. Porque por mais que a gente vai caminhando à frente, avante, mesmo com a dificuldade, Deus ele nos dá sabedoria, nos dá capacidade, nos dá consolo, aleluia. Se nós recuarmos, perdemos tudo isso. Entenda que Deus ele falou para Gideão, Gideão grita aí, os covardes e os medrosos voltem. E voltou uma multidão de pessoas. Aleluia. E aqui aquele versículo vai nos falar que Moisés ele chama o povo. Entenda que por mais que a Bíblia fala que Deus, quando vinha para o povo, a roupa não envelhecia. O povo crescia e a sandália, o sapato ia crescendo conforme os pés. Mas havia uma lei natural que Deus não impediu. Qual era? O povo morria no deserto. Até porque para cumprir a promessa que Deus falou que daquela geração murmuradora não ia entrar ninguém. Apenas os filhos daquela geração. É verdade. A primeira geração pareceu no deserto, mas porque a gente vê que quando fala, vamos espiar a terra de Canaã, Deus tinha falado que a terra manava leite e mel, que a terra era boa, era frutífera, mas eles foram espiar a terra, e quando chegou lá, foi com Josué e Caleb e viu que na terra havia gigantes, que na terra havia dificuldade, que na terra havia problema. Só que quando eles olham para o problema, para o tamanho do gigante, eles esquecem do tamanho do Deus que vinha trazendo eles durante todo aquele caminho. Isso faz lembrar de Pedro quando olha para a dificuldade, para o vento forte, para onde ele começa a se afundar. E quando a gente esquece da grandiosidade que o nosso Deus é, e colocamos os problemas, a dificuldade maior do que ele, a gente já começa a afundar. E aquelas pessoas voltam para trás, ixi, a terra tem gigante. Será que aquele gigante era pior do que aquela multidão de soldados egípcios que Deus matou no Mar Vermelho? Será que aqueles gigantes era empecilho para Deus fazer uma obra? E eles voltam para trás dando a má notícia, 40 dias ficaram espiando a terra, olha, não vai dar uma terra tem gigante. E o povo começou a tremer o coração de medo, de pavor, mas Josué e Caleb tentando incentivar o povo, não, nosso Deus, ele pode. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. 40 dias espiando a terra, foram 40 anos no deserto. Se ficasse 50 anos espiando a terra, ia ser 50 anos no deserto, porque cada dia foi como um ano. Porque o povo murmurou, o povo não acreditou. A gente vê que Deus ele não cessa a promessa. Muitos perderam, mas a promessa estava de pé. Muitos pereceram no deserto, mas a promessa não pereceu no deserto. A promessa que ele tinha feito a Abraão ainda estava de pé. Da tua descendência eu vou fazer uma grande multidão. Aleluia. E ali já havia muitas pessoas que mesmo que saíram do Egito nasceram no deserto. Havia muitas crianças, jovens e adultos que não saíram do deserto, mas foi gerada no deserto durante aqueles 40 anos. E Deus tinha falado, é essa geração nova que vai entrar no lugar que eu tenho reservado. Mas Abraão ele chama o povo, por quê? Porque havia muitas pessoas novas que não viam os milagres que Deus tinha feito na vida dos pais deles. E havia uma necessidade de trazer à memória. Imagina Moisés como um grande líder olhando para aquele povo e esquecendo, já não praticando mais. E fala, não é necessário trazer à memória. Ele vai reunir o povo e vai falar, olha, lembra do que o nosso Deus, ele fez na nossa vida durante os 40 anos desse deserto. Por que, querido, às vezes nos lembramos de tantas coisas, e às vezes coisas ruins, e coisas boas fogem da nossa memória? Você quer ver uma prova? Eu falo de mim.
Nós, seres humanos, às vezes tem um bem que uma pessoa fez para nós há uns 10, 15 anos atrás, a gente nem se lembra mais. Mas lembra de uma ruindade que alguém fez para mim e para você. 30, 40, 50 anos atrás. Fulano fez isso para mim aquele dia. Fica cravado na memória. Ele está falando, olha, não se esqueça. Porque a gente se esquece de muitas coisas que não se esqueceu de um recado. Que nunca se esqueceu de algo que foi contado, de um aviso. Mas se esquecer do Senhor, acredito que é a pior coisa. E a palavra fala que, por mais que somos infiéis, Deus ele permanece fiel. Porque toda vez que o povo errava, que o povo falhava, que o povo pecava, não era Deus que virava as costas para o povo, era o próprio povo, através do pecado, que virava as costas para Deus. Verdade. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus ele quer que nós retornamos para Ele, reconciliamos, que nos arrependemos. Só que às vezes é nós que nos afastamos de Deus por causa de um ato, de um pecado cometido, não queremos mais orar. Aí eu fiz isso, não quero orar. Eu quero ir mais para a igreja. E às vezes é como aquele filho pródigo, o pai está lá esperando de braços abertos. Mas o filho está se distanciando da casa cada vez mais. O povo estava assim, era o povo que virava as costas e Deus sempre usava alguém, por mais que tinha punição, mas levantava e fazia de novo o conserto e aliança com aquele povo. E a gente vai ver que a mesma coisa que Josué faz no livro de Josué, capítulo 24. Josué, Moisés, estava levando o povo, lembrando a geração nova que estava nascendo, preparando para quando eles entrassem na terra, ele não se esquecesse do que Deus fez. E que quando eles possuíssem bem aquela riqueza, aquela fartura, todas as promessas, que o coração deles não viesse endurecer e esquecesse do Deus que fez a promessa. Aleluia! Eu imagino como Abraão, quando ele foi oferecer o filho dele, eu imagino Deus olhando para ele e falando, vamos ver onde é que está o coração dele. Se está em mim o Deus da promessa, ou se está na promessa que eu dei a Ele. Porque às vezes nós, pessoas, se apegamos tanto às promessas que Deus fez, que Deus falou, que Deus prometeu, e esquecemos do Deus que fez a promessa. Você quer saber como nós nos pegamos à promessa mais do que a Deus? É quando ela não se cumpre. Não se cumpriu, não quero mais saber de Deus. Porque o coração estava na promessa. Deus falou e não aconteceu. Eu não quero mais saber de oração. Eu não sou mais evangélico. O coração estava na promessa. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 33, se me falha a memória, vai falar de homens que tinham a promessa que recebeu parcialmente. E eles viram de longe, não tomou posse totalmente, mas fala que eles morreram na fé. Aleluia, e abraçaram. É verdade. Não murmuraram. Mesmo sem receber aquela promessa, Abraão recebeu a promessa, mas ele não viu a grande multidão que descendeu dele. Ele morreu antes. E para você ver que até Moisés ele não entrou na terra prometida. Mas a palavra fala que ele veio naquelas campinas de Canaã, entenda que a terra prometida, que mandava leite e mel, estava dividida em vários governos, em várias partes, cada parte tinha o seu governante. Ele viu de longe, só que eu imagino Moisés olhando, não com sinal, eu não vou entrar, chorando. Imagine ele olhando aquela terra com sinal de alegria. Aleluia, o povo vai entrar naquela terra. E a palavra fala que mesmo eles estando como peregrinos naquela terra que Deus prometeu, eles se sentiam como peregrinos. Por quê? Porque eles esperavam a cidade que tem fundamento. Eles não queriam a moradia terrena, eles guardavam a cidade que tem fundamento. E essa cidade que tem fundamento, Jesus fala em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. O povo perdeu o Éden. Deus está querendo introduzir agora na terra de Canaã. Olha, vocês estão sem pátio, sem moradia, sem lugar próprio. Vou colocar vocês aqui agora uma coisa. Vocês têm que eliminar todos esses que estão na terra. Porque eram homens, nação, povos que adoravam ídolos, pagãos. E se a nação de Israel entrasse naquela terra com todo aquele povo, era certo que eles iam acabar idolatrando e se prostrando diante dos deuses que eles serviam. Foi a queda de Salomão. E a gente vê que mesmo na caminhada, antes de entrar na terra, o povo já havia se corrompido muitas vezes. Quando Moisés sobe o monte para fica lá 40 dias, 40 noites, o povo se revolta. E esse Moisés aí morreu lá em cima. Faz um ídolo para nós aqui embaixo. Aleluia. Queridos, a gente vê e vemos que Deus está trazendo a memória. Olha, lembra do que Deus fez na tua vida, porque esquecer é fácil. Tem pessoas que já não se lembram mais de onde Deus tirou. Tem pessoas que não se lembram mais do chamado
dias da tua mocidade, antes que venham os dias e passe o tempo a qual venha dizer, não tenho neles alegria. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, vai falar para a igreja de Éfeso, lembra da onde caíste. Aleluia. Volta ao primeiro amor e arrependa-te. A gente sabe, querido, se nós não gostamos de ser esquecidos, imagine o Senhor Deus. Josué estava na prisão e quando ele revela o sonho para o padeiro, para o copeiro, que o padeiro é morto e o copeiro vai de volta a estabelecer o seu ofício diante do rei, ele falou, olha, quando estiver diante do rei, lembra de mim. Passou-se cerca de 2 anos para não me lembrar dele lá no presente. A gente vê que ser lembrado é tão importante, porque quando Jesus está na cruz, havia aquele ladrão e ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. 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 O Senhor falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você já esqueceu do que Deus ele fez na tua vida? Você já se esqueceu das promessas de onde Ele te tirou? Você já esqueceu da promessa que Ele fez também na vida do teu pai, da tua mãe? Falou, olha, esse aí que você está gerando na tua barriga vai ser promessa minha. Porque esquecer é tão fácil, queridos, as coisas do Senhor. Às vezes esquecemos, eu esqueci de orar, ou me esqueci de apresentar essa água, esse alimento, ou esqueci de reservar um tempo. Imagine se o Senhor se esquecesse de nós. A palavra falou, olha, diga Israel, se não fosse o Senhor teu Deus, o inimigo teria te devorado, era vivo. Se o Senhor esquecer de mim e de você, por um instante que seja, aleluia, coitado de nós. É verdade. Moisés exortando o povo a não se esquecer, quando entrasse na terra, quando adquirisse os bens, quando provasse dos frutos, quando se provasse das bênçãos, quando tivesse conquistado a promessa. Olha, não se esqueça do Senhor. Por quê? Porque quantas pessoas que outrora vinham para a igreja, era uma bênção, viu o Senhor, adorava a Deus, orava a Deus para conquistar algo, e depois que conquistou, virou as costas para o Senhor. Dessa forma. Por quê? Porque o ouro, a prata, os bens corrompem. A palavra fala, onde estiver o teu coração, o teu tesouro, e também estará o teu coração. E eu não estou falando contra a riqueza, por quê? Porque Abraão era um homem rico. Porque Jó era um homem rico. Mas o coração deles estava no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Moisés exorta o povo quando entrasse. Josué, no capítulo 24, vai exortar o povo depois que entrou na terra de Canaã. A terra prometida. Aleluia. Boa coisa é alcançarmos as promessas e tomar posse dela. Regozijamos, nos alegramos. Mas Josué também chama a mesma coisa, porque o povo a todo momento estava se esquecendo da lei, se esquecendo de Deus. E ele fez uma reunião, olha, vem cá vocês aí, os cabeças. Lembra do que Deus fez a começar lá de Abraão até os tempos dele? Trazendo a memória quando também do céu de Estevão, quando Estevão estava sendo para ser morto, ele vai trazer a memória daqueles homens que estavam julgando ele. Glória a Deus. Vai pegar cada começo também, até o tempo dele. Foi tido como mentiroso, como blasfemador, mas quando estavam morrendo, ele viu o céu aberto, o filho à direita do Glória a Pai. Deus. Aleluia. Queridos, passa-se tempo, a gente vai ver decorrer da história. E o povo, sempre que se juntava com outros povos, idolatrava os deuses dele. Ficou Salomão, o homem mais sábio que existiu, fez a mesma coisa. Acabou idolatrando outros ídolos. Aquelas pessoas que também perderam aquela terra de Canaã, já não era mais aquela terra que manda leite e mel. Mais uma vez, o povo estava sem pátria, sem casa, sem moradia, porque todas as vezes o povo quebrava a aliança, a promessa que Deus tinha feito a eles. E Deus mais uma vez sempre renovava. Ó, vocês perdeu o Éden, perdeu a terra de Canaã, mas eu vou e tenho preparado um novo lugar para vocês, a nova Jerusalém. Agora, cada uma terra, Deus exigia alguma coisa. O jardim do Éden, não coma do fruto. Na terra de Canaã, obedeça, seja fiel. E para conquistar a nova Jerusalém, Jesus fala, ei, renuncie a si mesmo. João Batista fala, arrependei-vos, tomai a vossa cruz e siga-me. Porque, querido, para nós tomarmos posse das promessas,
tem os requisitos também. E às vezes para nós também permanecer na promessa, tem também os requisitos que Deus dá. Obediência, aleluia, é um dos principais fatores. É verdade. Porque Deus fala em Deuteronômio, mas vocês têm que obedecer. Vocês têm que ter fé. Vocês têm que seguir no que Deus falou para vocês. No Éden, o homem entrou por meio de Deus. Na Canaã, por meio de Moisés e de Josué. Mas na Nova Jerusalém, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. E assim como aquele povo vinha no deserto para alcançar a promessa, para alcançar o lugar que era deles, um lugar para chamar de casa, de pátria. Nós estamos também nessa caminhada. Tem a dificuldade, tem os problemas, tem os levantes, temos percas, às vezes murmuramos, questionamos, mas estamos na caminhada. Aleluia. Ela fala, enquanto nós estamos nessa caminhada, a gente nos alimentar também espiritualmente, porque foi para Elias, homem, levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada. Não sabemos há quanto tempo vamos estar nessa caminhada. Se o Senhor vai nos recolher a qualquer momento, se Ele pode vir nos buscar, nos encontrar. Aleluia. Interessante que o caminho leva a Cristo. O caminho é Cristo. João 14, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, é o que Jesus falou. Aleluia. E é isso que Ele tenha sempre em lembrança, em memória. O que Deus é, o que Deus falou. E não se esqueça, porque Jesus disse que, olha, eu vou morrer. Morreu no terceiro dia. Eu vou ser crucificado. Lembre-se disso, ele exaltava no discípulo. Eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue. Tenha isso na cabeça de vocês. E ele foi, mas ele falou, olha, eu também vou para a casa do meu pai, mas eu vou voltar outra vez. Aleluia. Para buscar vocês onde quer que eu estiver, para que vocês estejam também. Lembre-se disso, queridos, que Jesus ele veio a essa terra, mas lembre-se que ele vai voltar outras vezes. E as pessoas velhas, e nós ainda estamos tão esquecidos, que vivendo de uma forma que parece que Jesus não vai voltar mais. Que parece que a qualquer momento nós também não vamos ser recolhidos ou sair desse mundo, dessa vida. Mas tem a lembrança do que está escrito aqui. Tem a lembrança do que Deus falou para você. Tem a lembrança, aleluia, de que Deus é. Não se esqueça. Aleluia. Mas traga a memória. Apaga tudo aquilo que não traz benefício nenhum, que só traz mágoa, dor. Isso que nós lembramos e nos martela, que às vezes não traz tristeza, ou traz raiva, rancor. Mas lembre-se das promessas que Deus fez na tua vida. Eu lembro de muitas, talvez esqueci de algumas, mas eu me lembro de muitas. Uma delas é que eu me lembro que no ciclo de oração, lá na igreja, na fazenda, na roça, não sou da roça, não é da roça aí mesmo. E aí minha esposa vai falar isso. E eu me lembro que na igreja, que de dia era escola e à noite era igreja. Aproveitava os bancos e as cadeiras. Eu me lembro com aquelas irmãzinhas de copo, vocês sabem, aquelas baixinhas que quando Deus falava, pegava em língua desconhecida, chegava e dava pra ele, que tivesse no pecado não ia pegar de jeito nenhum. Começava a falar, lá tem revelação, tem, não vou não. Hoje em dia é o contrário, tem revelação, opa, tô dentro. Parece que não revela mais os pecados das pessoas. E lá era esse jeito, tem revelação, tem, não vou não. E aí ela me chamou e falou, olha, você já andou de avião? Eu era criança mesmo, já grandinho. Eu falei, não. Mas se prepare que você vai ir para o centro da mandar de avião. E eu tenho essa promessa em mim, queridos. Eu falei, vou preparar logo o terreno, tive a oportunidade de tirar o passaporte. Não, mas meu Deus, fiz a promessa, prepara o terreno. Vou te levantar como um pastor. Oh, aleluia. Eu vou dizer, porque o dedo foi na sua direção. Também. Comece já a meditar, a examinar. Começa a comer Bíblia, vou te levantar como uma missionária. Começa a se aprofundar na palavra do Senhor. Começa a ler livros, vou te levantar como um adorador, uma adoradora. Começa a ensaiar, começa a cantar. Eu vou te levantar como tal coisa. Prepara o terreno. Para construir uma casa, tem que preparar o terreno primeiro. O presidente sabe disso. E o bolso, galera, mas que tiver até alcance, vai fazendo. É verdade. E é dessa forma que Deus ele é fiel para manter as promessas dele de pé. Eu sei que às vezes nós nos abatemos, às vezes achamos que está demorando, que não vai se cumprir, entenda que tem promessa, vai se cumprir daqui a um minuto, um segundo, amanhã, no mês que vem, mas tem promessas que demoram anos, às vezes décadas. Pensa aí de Abraão, pensa aí da idade de Moisés, que vai vir o Salvador do mundo. Mais de milênios, de 1000 anos, até se cumprir essa promessa.
mas ela se cumpriu. No tempo dele, na hora dele, quando ele quiser, as coisas vão acontecer. Aleluia, Deus. Para encerrar, eu só digo tão somente que os requisitos que Moisés falou para o povo: tenha sempre em memória as coisas de Deus, tenha sempre obediência a Deus, cultive sempre a sua fé.